Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ele confirmou isso ao vivo, não tem volta. Torcida do Palmeiras faz a festa com gafe de André Negão. Um dos assuntos que mais gera provocações em relação ao Palmeiras é pelo fato do Mundial de Clubes, para muitos, não ter sido conquistado. O título de 1951 é tratado como o fim dessa zoação, mas alguns ainda acreditam que será necessário vencer após a conquista da Libertadores para colocar de vez um ponto final nessa situação. Enquanto isso acontece, outra discussão é sempre levantada. O título do Corinthians de 2000 é válido. Já que não ergueu a taça da competição continental antes, grande parte dos torcedores acredita que não foi válido, ou seja, deixam claro que o único que deve ser contado é o de 2012 no Japão, diante do Chelsea. Houve o debate dos candidatos à presidência do rival na TV Gazeta, no último domingo, 15, onde o que mais chamou a atenção, sem dúvidas, foram as gafes cometidas por André Negão. De início, disse que quando sua chapa assumiu o timão em 2006, o time não tinha mundial, ignorando a conquista de 2000. Além disso, cravou que o ano será fechado em superávit, mas afirmou que as despesas são maiores que as rendas. Além disso, em sua palavra final, disse que o time do Parque São Jorge foi campeão da Sul-Americana, sendo que os paulistas nunca conquistaram esse título. Importante salientar que o candidato também afirmou que foi investigado por 6 anos e, após ser questionado por Carlos Cereto, confirmou participação no passado em Jogo do Bicho. Marcos Rocha do Palmeiras é procurado por outro gigante do futebol brasileiro. Marcos Rocha foi contatado por outro clube da Série A do futebol brasileiro. Atualmente no Palmeiras, o experiente lateral direito está com 34 anos de idade. O atleta atua com as cores do Palmeiras desde o ano de 2018, quando foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Com a camisa do Verdão, Marcos Rocha foi campeão de quase tudo que disputou, sendo o Mundial de Clubes a única grande exceção. O atleta é um dos tantos jogadores do futebol brasileiro com o contrato se encerrando em dezembro deste ano, e com isso começou a chamar a atenção por parte de outros clubes. O Botafogo, líder do Brasileirão, é um deles. O jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol, conta que Marcos Rocha foi contatado pelo Botafogo, mas que o lateral direito já tem a renovação acertada com o Palmeiras. Somando grandes passagens por Palmeiras e Galo, o lateral direito também rodou por algumas outras equipes do país. Ainda no início da carreira, quando pertencia ao Galo, Rocha foi emprestado a clubes como CRB, Ponte Preta e América Mineiro. Na atual temporada, Rocha soma 34 jogos disputados pelo Palmeiras, com um gol marcado e uma assistência fornecida. Em 2022, ano em que mais jogou pelo time de Abel Ferreira, foram 9 assistências fornecidas em 54 partidas disputadas. Corinthians pode perder Gustavo Mosquito para grande rival paulista. De volta aos gramados do futebol brasileiro após alguns meses lesionado, o atacante Gustavo Mosquito busca retomar o seu espaço no Corinthians. Aos 26 anos, o jogador tem ficado para trás na disputa por uma vaga nas pontas do Corinthians. Isso porque, além de seu período lesionado, o atleta voltou a atuar justamente em meio à ascensão de nomes como Pedro e Wesley, crias das categorias de base do Timão. Diante disto, há algum tempo atrás, rumores apontavam que Mosquito não permaneceria para 2024 e deixaria o time em dezembro, no fim de seu contrato, visando atuar por um novo clube no próximo ano. Todavia, com apoio de Carlos Leite, empresário do jogador, o Timão acabou conseguindo convencê-lo a renovar. Ainda assim, para 2024, Mosquito segue na mira de outros clubes, sendo um deles, o Palmeiras. O portal Mercado do Futebol coloca o camisa 19 como um dos nomes avaliados pelo Verdão para a próxima janela. Ciente de que Bruno Henrique deve renovar com o Mengão, o time alviverde já começa a monitorar novos nomes para o setor. Entretanto, o Verdão ainda não se aproximou do jogador, estando, segundo a fonte, apenas acompanhando o jogador. Contratado pelo Corinthians no ano de 2019, o jogador viveu seu melhor momento na equipe em 2022, quando, sob o comando de Vitor Pereira, tornou-se peça fundamental na equipe. Todavia, desde que retornou de lesão, o atleta ainda não conseguiu atingir o mesmo nível. Seu novo vínculo com o Timão se encerra em junho de 2026 e seu valor de mercado está estipulado em 3,5 milhões de euros, 18,6 milhões de reais? Em 2023, o atacante acumula 10 jogos disputados até aqui, tendo um gol marcado, sendo este contra o Cruzeiro, no Brasileirão. Ao todo, Mosquito esteve em campo por apenas 275 minutos e espera ter mais oportunidades com Mano Menezes. Avaliado em 42,4 milhões de reais, diretoria agiu na calada da noite. Palmeiras fica a detalhes de finalmente anunciar o substituto para Danilo. O Palmeiras está perto de conseguir o seu primeiro reforço para a temporada de 2024, o volante Aníbal Moreno. O jogador pertence ao Racing da Argentina, que ficou por pouco de ser jogador do Verdão na última janela de transferências. Porém, as negociações não avançaram.
Agora, em nova tentativa, as conversas aconteceram e já está tudo acertado entre clube e jogador. A princípio, a negociação está por detalhes como exames médicos e questões burocráticas para ser concretizada. Aníbal tem 24 anos e foi o principal alvo do Palmeiras na última janela. O jogador vem para suprir a principal vaga de volante no lugar de Danilo, que deixou o clube no começo deste ano. Sem reposição para a função, Zé Rafael acabou sendo improvisado na posição. Com o negócio não avançando na última janela, devido o Racing ser irredutível para a liberação do atleta, o Palmeiras e o Aníbal não perderam o contato e seguiram em conversas para que o volante chegue ao Verdão em janeiro de 2024. De acordo com o site Transfermarkt, o jogador está avaliado em 8 milhões de euros, 42,4 milhões de reais, conforme a cotação atual. Caso se concretize, Aníbal Moreno não será o único possível reforço do Alviverde para a próxima temporada. A ideia é de que haja mais 3 ou 4 peças para reforçar o elenco, reforços que cheguem e joguem sem necessidade de tempo de adaptação. Por isso, o Palmeiras teve o desejo e tentou fechar com o Bruno Henrique do Flamengo. Os torcedores de Avellaneda só falam nisso. Situação de Aníbal Moreno no Racing vaza e notícia surpreende a todos no Palmeiras. O Palmeiras está perto de conseguir o seu primeiro reforço para a temporada de 2024. Trata-se do volante Aníbal Moreno. Depois de ver o time de Avellaneda recusar uma proposta de 40 milhões de reais na janela de julho, agora, Anderson Barros voltou a tentar junto ao time argentino a contratação do camisa 5. Dessa vez, no entanto, as chances de negócio são maiores. O volante chegaria para suprir a maior lacuna deixada no elenco. Desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest em janeiro deste ano por 111 milhões de reais, Leila Pereira não havia conseguido repor à altura a saída do atleta que vem fazendo muita falta ao time de Abel Ferreira neste ano de 2023. Na visão do português e da diretoria, Aníbal Moreno é esse atleta. Tanto é que em julho deste ano, o treinador palmeirense ligou diversas vezes para o profissional para o convencer a ser reforço do clube. Em julho, assim que foi noticiado a possível saída do jogador para o Palmeiras, muitos jogadores do Racing não queriam a saída do volante e pediram para que o meia renovasse com o time de Avellaneda, o que aconteceu meses depois. Todavia, o futebol do jogador caiu bastante nos últimos meses e agora muitos acreditam que o jogador já não tem mais clima para ficar no time. Muitos adeptos também salientam que o profissional não fez tantos jogos em 2023 e está longe de ser aquele volante magistral de 2022 que foi considerado um dos melhores do setor no país. No Brasil, muitos já afirmam que há muita chance de Aníbal Moreno ser novo jogador do Palmeiras em dezembro. Ele tem promessa de venda, o Racing precisa vender um jogador por um bom valor e nesse momento o jogador é mais negociável, disse um torcedor do Racing. Obrigada pelo ótimo 2022, beijo, abraço e tchau. Quem não quiser ficar no Racing é melhor ir embora. Quantos jogos você jogou nos últimos 8 meses? Quantas vezes você pediu que o contrato fosse revisado? Tchau, ponderou outro fanático pelo clube de Avellaneda. O que estão esperando para vender? Passa logo para frente e vida que segue, disparou um internauta. Além de Aníbal Moreno, o Palmeiras deve fazer pelo menos mais 2 contratações. Um zagueiro deve chegar à academia de futebol. Jaque Gomes e Luan podem sair em dezembro. Um ponta esquerda também deve chegar para suprir a lesão de Dudu. Por outro lado, um meia e um centroavante ainda não foram descartados pela diretoria e também podem chegar ao Verdão em 2024. E você, torcedor, o que acha de Aníbal Moreno no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.